vocês, amém? Que Deus abençoe tanto o pastor Edson quanto a missionária Dalva, aleluia. Casal abençoado que são pastores na igreja pentecostal, Missão Verdade. E é uma grande alegria tê-los conosco nessa noite. Tanto que eu já chamo aqui, né, a missionária Dalva para trazer uma pequena reflexão para a igreja. E logo após, o pastor Edson já está com a oportunidade de estar ministrando a palavra. Amém? Eu saúdo a todos com paz do Senhor Jesus. Prazer conhecer mais um povo de Deus. Já viemos aqui uma vez, não aqui, mas em São Miguel aqui visitar os irmãos que frequentam aqui vocês. Essa é a segunda vez que eu venho por aqui. Vai vir mais, em nome de Jesus. Amém. É só o varão vir que eu venho. Lucas, capítulo 9 de Lucas. Glória a Deus. Lucas, capítulo 9 e o versículo 23. Eu já vou lendo para ser mais rapidinho, né? Que diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que proveito ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, algum há que não provarão a morte até que veja o reino de Deus. Glória a Deus. Se referia ao discípulo João, que teve a grande visão do reino de Deus em Apocalipse. Glória a Deus. E aqui deixa bem claro que aquele que quiser ganhar a sua vida aqui nessa terra, poucos aninhos de vida aqui na terra, vai perder a vida eterna, que é mais valiosa. Mas você que perder, deixar de viver essa terra para viver somente para Cristo e por amor dele, ganhará a verdadeira vida. Quando chegar para você e fazer você decidir viver um pouco tempo aqui nessa terra, ou morrer por amor de Cristo, escolha morrer, porque Jesus falou: aquele que vem a mim, mesmo que morra, viverá. Passará da morte para a vida, porque em Cristo Jesus existe vida, e sem Cristo é a condenação da alma. E é somente por aqui, e eu agradeço a oportunidade em nome de nosso Senhor. Amém, glória a Deus. Tem que ser todos os dias. Todos os dias nós renunciar a nós mesmos, todos os dias tomar a cruz. Porque tomar a cruz é um instrumento de condenação de morte. Então, quando nós tomamos a cruz, é o mesmo que nós gritamos para o mundo: eu estou morto para o mundo, morto para o pecado, morto para a velha criatura. Estou vivo para Cristo. Amém? Pastor Edson, homem de Deus, um grande amigo, irmão em Cristo. Deixa Deus te usar, varão. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido
Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com o Senhor? Eu também, irmãos. Amém? Glória a Jesus. A gente chega meio acanhado, né? Quando chega a primeira vez num lugar. Ontem eu estive em Alagoa Grande e não foi diferente. A gente chega meio acanhado, não conhece bem os irmãos. E é bom assim, quando a gente vai conhecendo devagarinho, né? Sem muita pressa. Amém? A boa amizade é aquela que a gente constrói aos poucos. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Eu peço a você, em nome de Jesus, que abra em Romanos 13, deixe aberto. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Romanos capítulo 13, irmão, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Exaltado, louvado, agradecido. A partir do verso 11. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 13, a partir do verso 11. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, como sempre. Bendito seja Deus. Deus tem nos incumbido a trazer a palavra dele. Amém, irmãos? Não sou animador de plateia. Amém? Não vim aqui certamente para trazer emoção para os irmãos. Amém, queridos? Porque se você não veio, bendito seja Deus, em função de adorar Jesus, nem espere que eu faça você fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Avivamento começa quando a gente começa a tomar atitude. A gente fica esperando às vezes Deus descer do céu para tomar atitudes, quando somos nós que temos que tomar, irmãos. Avivamento começa assim, através de atitude, irmão. Como eu costumo dizer, eu aprendi essa frase, eu costumo dizer ela: quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Logo, a pessoa que ela quer realmente viver para Jesus, que ela quer verdadeiramente um avivamento na vida dela, ela vai tomar posição, ela vai tomar atitude diante de Deus, irmão. Porque entenda bem, louvado seja o nome do Senhor, depende de mim e de você. Você pode até esperar muitas vezes da igreja, do pastor, louvado seja o nome do Senhor, mas entenda uma coisa: se você não quiser, nem Deus pode fazer, querido. Tenha certeza. Porque começa de você a decisão. Não espere acontecer nada. Não espere acontecer nada. Eu estou esperando Deus me dar um sinal. Eu estou esperando Deus fazer um milagre para mim começar a me mover. Começa a se mover sozinho, filho. Começa a tomar atitude. Começa a tua sair do lugar. Começa a tua louvado seja Deus a buscar. Porque quando tu tomar atitude e posição, Deus vai começar a fazer. E daí? Começa conosco. Eu não espero por ninguém. Eu sempre digo isso: eu não vou esperar por ninguém. Eu vou esperar a irmã me chamar. Eu vou esperar o pastor falar comigo. Eu vou esperar o sinal de Deus, querido. Faça, se mova, porque o avivamento começa com a tua atitude. Tem que ter atitude. Louvado seja Deus. Ele é glória a Jesus. Bendito seja Deus. O tema da campanha é Abacuque 3, verso 2. Ouvi a tua palavra. Ouvi a tua palavra. A tua palavra. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Antes de ele fazer o pedido, ele ouviu o quê? Palavra. E temi. Porque começa aí. Começa a tua palavra. Oh, glória. E quando a pessoa ouve a palavra, ela teme. Se ela teme, bendito seja o nome do Senhor, aí ela dá na razão de fazer pedido. Aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos, e a faz conhecida. Ela ouve a palavra, porque começa sempre com a palavra. Vai começar sempre com a palavra. Não começa, entenda uma coisa, deixa eu lhe dizer, não começa no monte. É bom demais, eu gosto de ir para o monte, mas não começa no monte.
Não vai começar, bendito seja o nome do Senhor. Exaltado seja Deus nas reuniões que fazem por aí muitas vezes deslocada da congregação. Louvado seja o nome do Senhor. Ela vai começar por meio da palavra. E a igreja, ela se reúne em função da palavra. É a palavra, irmão. Por isso que Jesus Cristo vai dizer em Mateus capítulo 20, Mateus 18, verso 20, que é onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele. Você está entendendo? Porque ele está reunido no nome, em nome de Jesus. Sabe que Jesus, ele tem a primazia, e o primeiro lugar é a reunião. O que Jesus fala é o que a igreja, louvado seja o nome do céu, vai receber. A igreja se move por Jesus e pelo que ele fala. Aí sim, aí a coisa começa a funcionar. Ouvi a tua palavra e temi. Ouvi a tua palavra aí, temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos. Agora escute, diga graças a Deus. Procurando um sentido da palavra avivar, louvado seja o nome do Senhor. No hebraico, sayar significa viver, ter vida, permanecer vivo, sustentar a vida, viver prosperamente, viver para sempre, reviver, está vivo. Diga comigo, reviver e está vivo. Isso. E a palavra de Deus diz em Apocalipse 3, em uma das cartas, bendito seja Deus enviado, eu quero que você abra comigo aí, Apocalipse capítulo de número 3, irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Por gentileza, abra comigo em nome do Cristo, bendito seja Deus. Se eu não me esperar, me perdoe. Louvado seja o nome, verso de número 1. Quando o Senhor Jesus manda o apóstolo João enviar uma carta à igreja de Sardes, ele vai dizer no verso 1, isso ele falando ao anjo da igreja junto com a sua congregação. Ele vai dizer assim, ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Parece vivo, mas está morto. Louvado seja Deus. E uma pessoa avivada, ela está viva. Ela reviveu. Ela estava morta, mas reviveu. Glória. Estava caída, mas foi levantada. Estava destruída, mas foi construída. Ninguém dava nada, mas Jesus pegou ela, limpou, quietou e está de pé para a glória de Deus. Porque avivamento começa nisso. Eu estou só caco, só pó. Eu não estou valendo nada, mas Jesus entra. Jesus entra na calça. Jesus entra na vida. Jesus entra na tapera velha e transforma numa mansão. Glória. Jesus entra naquela vida que estava no pecado, jogada, machucada, vivendo uma vida imunda e suja, longe de Deus. E quando ele entra de verdade, diga isso comigo, quando ele entra de verdade. Porque Jesus, não tem como Jesus entrar na vida de alguém e ela continuar da mesma forma. Ela estava morta e foi revivida. Estava destruída e foi construída. Mas aí a pessoa, ela não entrega de fato como deveria ser. Ela entrega metade da vida dela para Jesus e a outra metade para a vontade dela. E Jesus está dizendo, abre a casa completa. Eu sei que tu abriu a porta da frente, mas eu quero entrar nos quartos, nas salas, na cozinha. Eu quero ver tudo que está aí nesse coração. Abre! Porque quando tu entregar 100%, aí o verdadeiro avivamento vai começar na tua vida. Aí o irmão entrega tudo. Entrega Apocalipse 3 e 20.
esse texto, o contexto desse texto é para a igreja de Laodiceia. É para uma igreja, não é para uma pessoa que não conhece o Evangelho, não é para uma pessoa que não conhece as Escrituras, é para a igreja. Eis que eu estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Tem mesa preparada, mas precisa abrir tudo, irmão. Louvado seja Deus. Não se faz janta na sala, não se faz janta no quarto, janta tem lugar certo. Louvado seja Deus na minha e na tua vida. E Jesus tem um banquete nessa noite aí para a tua vida. Mas dê espaço, dê espaço, abre tudo, abre, se abra por completo, se entregue por completo, porque Deus tem mais. Deus tem. E eu quero que você leia comigo no nome de Jesus agora, Romanos 13. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos quanto? 13. Isso, irmão, 13. Verso de número 11. A primeira palavra é avivar. Amém? Louvado seja Deus. E o texto aqui vai falar sobre despertamento. Despertamento. Porque aqueles que estão dormindo ainda no ponto precisam despertar. Jesus está voltando, irmão, e nós mais tempo a gente está dormindo no ponto. É tempo de se avivar, é tempo de reviver. Louvado seja, tu pode estar só o caco miúdo, tu pode estar todo quebradinho, pastor, não tem uma força para nada. Jesus está dizendo: busca, que eu vou te encher de força, eu vou te revestir de força, eu vou te tomar pela tua mão direita e vou dizer: levanta, tu és minha e tu és meu. Desperta, se aviva. A primeira palavra no hebraico é shayah, que é reviver ou estar vivo. Mas em Romanos 13, verso 11, leia comigo. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do quê? Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Está demorando Jesus voltar, não, querido. É tempo de despertar, é tempo de se avivar. E avivamento começa com mudança. Avivamento, louvado, a gente tem uma ideia, louvado seja Deus, de avivamento em pular, rodar, correr, cair. Não, querido, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso, entenda? Bendito seja o nome do Senhor. E eu estou trazendo para você, porque despertar tem tudo a ver. Vem da palavra grega egeiro, que quer dizer despertar do sono ou acordar. Despertar do sono da morte. Despertar do sono do quê? Do que, irmão? Pelo nome de que vive, mas está morto. Entenda bem, tem muitos nessa situação. Vem para o culto, vem para a congregação, está vindo, mas não está entregando. Entrega tudo. Entrega tudo, irmão, entrega tudo. Entrega todas as outras áreas da tua vida. Começa a buscar com força. Porque se na palavra shayah do hebraico, lá em Abacuque 3:2, na palavra grega egeiro, que também tem o mesmo sentido, despertar do sono da morte, chamar de volta da morte para a vida. Você precisa despertar, filho, porque avivamento e despertamento são sinônimos e têm o mesmo significado. É reviver, trazer de volta a vida. Você precisa despertar. E qual é a área que você precisa despertar? Querido, em que você precisa despertar? Você precisa despertar na oração, desperte.
Você precisa despertar no evangelismo. Desperta, querida, em nome de Jesus. Se aviva a igreja. Jesus está voltando. Desperta novamente. Porque Jesus está voltando. Não é tempo mais da gente estar brincando de servir a Jesus. Não é tempo mais da gente estar vindo para culto. Vai e volta, vai e volta. Estamos na mesma condição. Não é tempo mais, irmão. Você precisa de avivamento em quê? Aleluia, Jesus. Aleluia. Quando nós lemos Apocalipse 3, Apocalipse, quanto, irmão? Aliás, 2, irmão. Apocalipse 2. Oh Deus, estou lá eu com Apocalipse 3. Quando nós lemos Apocalipse 2, versos 4 e 5, a palavra de Deus vai dizer: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Olha bem que esta palavra estava incluída. Bendito seja Deus na mensagem que eu trouxe. E bendito seja o nome dos seus jovens, cantaram aqui o louvor. E eu digo: meu Deus do céu, confirma Jesus. Porque tem pessoas, bendito seja Deus, que estão acomodadas, esfriaram com o tempo, deixaram-se apagar, abafaram os seus talentos. E Jesus está dizendo: traz para fora de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Volta de novo aquele amor. Volta de novo ao despertamento. Se aviva. Volta aqueles dias. Volta a ter amor de novo pelas coisas de Deus. Volta. Cadê o talento, irmão? Traz para fora de novo, irmão. Tu deixaste pelo caminho. E Jesus está dizendo: não deixa, não deixa. Não deixa teu primeiro amor. É momento de despertar. É momento de despertar. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Essa última palavra é para o anjo da igreja. E nós não podemos deixar a essência se apagar. Não, irmão. Não permita que as adversidades, não permita que os problemas, não permita que pessoas venham apagar a chama de Deus na tua vida, venham apagar a essência de um avivamento nas nossas vidas. Não permita. Não permita. Não deixe nada roubar. Mas para termos um avivamento completo, Romanos 13, verso 11, ele continua: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto, está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Verso 12: a noite é chegada, o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Verso 13: andemos honestamente como de dia, não em farras, em bebedeiras, em desonestidades, em dissoluções, uma vida sem regra e sem disciplina. Porque um homem e uma mulher de Deus anda debaixo de regra e de disciplina, não anda de todo jeito. Porque avivamento, despertamento começa quando eu e você começamos a entrar na linha de Jeová. Oh glória, da glória, cadê você aqui nessa noite para adorar? Avivamento começa assim, irmão. Avivamento é Israel desviar-se do caminho de Deus, entrar em um esfriamento espiritual e começar a pecar. E quando chega o avivamento, é quando Deus começa a levantar homens e mulheres de Deus que estão dispostos a serem usados. Oh glória!
glória. Dispostos a serem usados, mas não é de todo jeito, nem de toda forma. Louvado seja o nome do Senhor, porque o próprio Deus vai dizer em Jeremias capítulo 29, a partir do verso 13, louvado a partir do verso 23, verso 9, e Ezequiel 13. Ele diz assim: esses profetas não estavam no meu conselho. Em outras palavras, ele vai dizer em um dos textos: não estava nas reuniões em que a minha palavra estava sendo ensinada, em que a minha palavra estava sendo dirigida ao meu povo para orientá-lo. Profeta de Deus anda na linha da palavra, entrega recado na linha da palavra, fala na linha da palavra. Não tem essa de eu falar qualquer coisa aqui. Não tem. Aleluia, aleluia. Aleluia a Deus. Glória, glória. Aí o profeta genuíno se levanta e começa a falar o que Deus tem para falar com o povo. Agora olha como o avivamento começa. Daqui a pouco o povo começa a ouvir a palavra. Foi assim Israel. Caía de joelho no chão, começava a chorar, a jogar cinzas sobre as suas costas, a se cobrirem com pano de saco em humilhação. E quando eles se levantavam, já se levantavam, oh glória, tomados por Deus. Deus, por sua vez, ao ver o arrependimento do povo, bendito seja o nome do Senhor, logo por sua vez estendia a mão e começava a operar milagre. E o povo começava a mudar de vida e de comportamento. E Deus, louvado seja Deus, mudando a vida do povo com sinais e com milagres. Porque se não tem mudança, não tem como Deus mudar a minha e a tua vida. Tem que ter mudança. Isso é avivamento. Começa com mudança. Primeira pessoa ouve a palavra. Ouve o quê? Ela procura entender a palavra. Ela deixa a palavra entrar nos seus ouvidos, adentrar sua mente, descer ao coração, e do coração se espalhar-se por todo o corpo, mudando os gestos, mudando o olhar, mudando as palavras, mudando o comportamento, deixando, e não só deixando de fazer errado, como tomando nojo do que é errado. Aí Deus começa a contemplar do céu, e ele não resiste, e alocou glória a Deus, e ele tem por dever, bendito seja Deus, porque ele mesmo garante começar a mudar a vida de gente na terra. Você está preparado para lá, glória, para as mudanças? Avivamento é muito mais do que pular, correr, saltar, cair. É muito mais, irmão. Começa aqui dentro. Começa onde? Aqui dentro. Avivamento começa aqui dentro, trazendo mudança, trazendo mudanças reais. É dando que ele vai dizer. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui em Romanos 13, louvado seja Deus. Andemos honestamente como de dia, não em farras, não em bebedeira, nem em desonestidades. Primeiro ele diz: despertem, avivem-se, avivem-se. Louvado seja Deus. Aleluia. Rejeitemos, pois, verso 12, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, não em bebedeira, não em desonestidades, não em dissoluções, vida sem regra e sem disciplina, nem em contendas e inveja, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não tenham cuidado da carne em seus desejos desenfreados. Isso é avivamento. Começa com mudança, começa com crente que parou de orar e volta a orar. Começa com crente que parou de fazer a vontade de Deus e volta a fazer a vontade de Deus. Começa com a palavra perpetrando, entrando aos nossos ouvidos e causando transformação, mudança de vida, regeneração nas nossas vidas. Isso é avivamento.
avivamento, irmão? É aquele irmão que você sabe que é da igreja. É um pé na igreja e outro no mundo. Mas uma bela hora ele encontrou com Jesus. Depois de 10 anos frequentando a igreja. Depois de 10 anos frequentando a igreja, ele finalmente resolve se arrepender de seus pecados. Ele finalmente resolve, ele olha para si e diz: meu Deus, como eu andei torto, eu quero me consertar. Eita, está começando o avivamento. Como eu andei errado, mas eu vou me colocar no eixo. Está começando o avivamento. Começa aí, quando gente começa a tomar decisão importante diante de Deus. Aleluia, aleluia. E olha para cá. E o que tem de gente que pula, roda, cai, corre, mas ainda não anda no eixo da palavra. Jesus está chamando para o concerto. Porque o avivamento começa quando a igreja começa a se humilhar. Meu Deus. Diga glória a Jesus. Segundo as Crônicas 7:14, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Se não tiver esses elementos, se humilhar, orar, buscar a minha face, diz Deus, e se converter dos seus maus caminhos, não tem como Deus gerar um avivamento no nosso meio. Não tem, diga comigo, avivamento. Está muito mais além do que a gente imagina. Deus quer mais comigo e com você. Sabe o que é um avivamento? É quando você amanhece um dia como salmista, Salmo de número 63, Salmo de número, olha cá, moço e moça, você meu irmão e irmã, avivamento começa quando você acorda um belo dia como salmista. Salmo de número 63, verso 1, de madrugada te buscarei, já começa bom, de madrugada te buscarei, para contemplar a tua glória, como contemplei no teu santuário. A minha alma tem sede de ti, e a minha carne te deseja, como a terra seca e cansada em busca das águas vivas. É quando o desejo por Deus se intensifica. E se eu fosse perguntar para você aqui dentro, qual a intensidade que você está hoje em relação a buscar a Deus? Pastor, para mim basta vir aos cultos de vez em quando. Tá? Lá embaixo você está quase desviando. Aí alguém diz assim, mas não precisa estar na igreja todos os dias. Quem te disse? Quem te falou um absurdo desse? Quem fala isso são os religiosos. Eu aprendi na religião isso. Tem gente que é que nem barata de igreja, todo dia para... Irmão, quando a gente era religioso e não conhecia a presença do Espírito Santo de Deus, que traz verdadeiro avivamento, a gente pensava assim, ou ainda pensamos por incoerência de ainda seguir a religião. Mas quando nós nos convertemos de verdade, nós descobrimos que não tem coisa melhor do que estar na presença dele. Na presença dele, nada você dormir. Não tem coisa melhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não troque este ambiente na companhia dos irmãos. Não troque, louvado seja o nome do Senhor. Tem culto, venha. Mas fulano de tal marcou um culto na casa dele todo. No mesmo dia, venha para cá, irmão. Não tem melhor lugar. O salmista vai dizer: é preferível um dia na tua casa, ó Deus, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. No Salmo 27, verso de número 4, vai dizer: uma coisa peço a Deus. Olha a atitude do salmista.
Seria bom, seria, bendito seja Deus, bem mais que razoável que tomássemos as atitudes dele. Primeiro ele vai dizer no Salmo 63, verso de número 1: a minha alma tem sede de ti, e a minha carne te deseja. Glória. Agora no Salmo 27, o verso 4, ele vai dizer: uma coisa peço a Deus, e irei buscá-la. Quem vai buscar? Tem que buscar, irmão. Uma coisa peço a Deus, Salmo 27, verso 4: e irei buscá-la, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Não tem lugar de oração melhor do que este. Não tem monte melhor do que este. Não tem companhia melhor do que estas que estão aqui. Você pode ainda até valorizar aquelas companhias, porque olha para cá e eu quero fazer um adendo para me terminar. Tem pessoas que quando estão na companhia de gente ímpia, de gente que não conhece o Evangelho, muito menos tem compromisso, conversa, é solta, dá risada, dá gargalhada, mas quando chega na igreja, é sério, não consegue, louvado seja Deus, firmar laços com esse povo aqui. Querido, desperta que Jesus vai voltar. Se põe de pé, irmão, em nome de Jesus. Se põe de pé em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai dando glória, vai dando glória. Cadê você nessa noite? Glorifica nessa noite. Não tem companhia melhor do que esta que está aqui. Que todos fiquem sabendo. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15:33 que as más companhias, as companhias ruins, acabam com os bons costumes. Mas entenda uma coisa: não há lugar melhor do que estar com os membros do corpo de Jesus. Deixe para se saltar quando for aqui dentro. Louvado seja o nome do Senhor no meio desse povo. Deixa para se saltar aqui dentro. Avivamento é isso, é você ter prazer nas coisas de Deus, prazer em fazer a vontade de Deus. Para quem não é avivado, ele tem desgosto, ele tem aquela coisa travada. Chega de vir para o culto, dá dor na perna, dor na cabeça, dor no coração, dá dor para tudo quanto é canto. Chega de vir para o culto, tudo de trava em casa, está na hora de acordar a vida. Se você sabe se contagiar naquela roda de amigos que não conhece a Jesus, eu vou lhe dizer uma coisa: está na hora de tu despertar, rapaz. Tu és vivo naquela roda de amigos lá, mas quando tu chega aqui, tu não quer. Aleluia. Oh, glória, ter conexão com esse povo. Cadê o povo avivado? Cadê o povo avivado? Bate palmas para Jesus e glorifica. E eu entrego o provado do pastor. Deus a você. Ore pela minha vida em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Agora vocês entendem o porquê desta campanha, meus irmãos. Ainda dá só o começo, ainda tem mais 5 segundas-feiras. Glória. Eita, rebaçou de nós. Aleluia. Quem está vivo, quem está vivo, quem está vivo, Jesus é buscar a igreja viva. Quem está vivo, os jovens, vem louvar jovens, aleluia.
Vem louvar, vem louvar, jovens, aleluia. Encontro do noivo, vem louvar, aleluia, aleluia, aleluia. Recadabaçoria, xadarabaia, ricadabaçoria. Meu Deus, aviva a tua obra, meu Deus.